Esse trabalho será apresentado por Bernardo, Caroline, Gabriel e Caio, do curso de graduação em Engenharia Mecânica e Produção. Fibras de plástico reciclável em aerogeradores. A energia eólica faz a transformação da energia cinética dos ventos em energia elétrica. Ela surgiu em 1887, quando o engenheiro elétrico James Blight instalou uma turbina eólica para fazer a iluminação da sua casa de férias, utilizando a força do vento. As pás são as peças mais importantes de um aerogerador. Normalmente, elas são fabricadas de material leve e resistente, sendo produzidas com resina e fibra de vidro ou fibra de carbono. A energia eólica é uma energia limpa e sustentável, e ela ganhou mais força com a crise do petróleo em 1970, onde diversos países começaram a buscar outras fontes de energia que fossem inesgotáveis. A proposta desse estudo é viabilizar o uso de fibra PET na fabricação das pás, contribuindo com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Menos de 2% do plástico produzido no Brasil é reciclado e reinserido em algum processo produtivo. A fabricação das pás utilizando fibra PET contribuirá com essa porcentagem e também com a redução do material plástico descartado nas águas, que prejudica a vida marinha. Eu vou falar sobre o objetivo e a metodologia desenvolvida do aerogerador. O presente estudo visa investigar a viabilidade do uso de plásticos reciclados na fabricação de pás eólicas, com foco na contribuição para a preservação do meio ambiente, aumentando a taxa de reaproveitamento do lixo plástico produzido no Brasil, na geração de energia e também na contribuição com a redução do custo da fabricação das pás. A metodologia utilizada é baseada na bibliografia de estudos científicos realizados na área de geração de energia eólica e de reciclagem de materiais plásticos, que servirão para pesquisa e levantamento de dados para a análise da viabilidade do uso de material reciclado na fabricação das pás e de aerogeradores. O seu desenvolvimento, a energia eólica tem o intuito de gerar energia de maneira limpa e sustentável, renovável e também infinita. Ela tem ganhado cada vez mais espaços nos 4 cantos do mundo, visto que as mudanças climáticas têm afetado outras formas de geração de energia, como a hidrelétrica, pela falta de chuvas e de água em alguns locais. Já que os custos em materiais e mão de obra das placas solares chegam até 52 mil contra os 75 mil das torres de energia eólica. Bom, o que são os aerogeradores? Sua função é fundamental para a geração de energia. Ele usa a energia cinética dos ventos para convertê-los em energia elétrica. Eles são mais utilizados pelo seu alto rendimento aerodinâmico, que é a maior parte do que os do eixo horizontal, pois o esforço mecânico neles impostos é menor, assim compensando seu custo elevado, além de serem amplamente empregados para a produção de energia elétrica em larga escala. O eixo vertical possui um uso mais voltado para áreas residenciais, por demonstrarem um comportamento melhor em ventos fortes emitindo baixos valores de ruídos comparados com os aerogeradores de eixo horizontal. Tendo em vista que já sabemos o que são aerogeradores, temos que ficar cientes que existem 3 tipos de aerogeradores. O primeiro tipo de turbina que temos presente é o da Hales. Ele é um tipo de turbina de eixo vertical. Ele consiste em várias pás curvadas aerodinamicamente montadas em um eixo ou uma estrutura rotativa. As turbinas deles têm como inspiração as asas dos aviões. Os geradores da Hales são mais eficientes que as turbinas do tipo de Savonius. O segundo tipo de turbina, como estado acima, são os tipos de turbinas Savonius. Elas têm o eixo vertical e a força predominante nesse tipo de gerador é a força de arrasto, ou seja, as turbinas giram predominantemente pela pressão do ar sobre as pás. As turbinas de Savonius têm um custo mais baixo do que as da Hales e começam a girar uma velocidade mais baixa em relação aos outros tipos de turbinas eólicas. Porém, é o tipo de turbina eólica menos eficiente, tomando em consideração a área de captação de energia e a produção anual da mesma. E por último, temos o da Hales Savonius, que é uma turbina eólica híbrida com um sistema de da Hales e Savonius acoplados ao mesmo eixo, assim combinando as vantagens dos dois tipos citados acima. Os aerogeradores de eixo vertical são em geral de custo mais baixo que os horizontais, porém seu desempenho é inferior, visto que o gerador não gira seguindo a direção do vento, o que compromete muito no seu custo-benefício. Com isso, o gerador de eixo horizontal será o foco deste estudo, mais especificamente as pás. Você já se perguntou quais são os componentes dos aerogeradores e como eles funcionam? Você vai conhecer agora os aparelhos que fazem parte desse conjunto. Anemômetro, aparelho que mede a velocidade instantânea do vento em determinado local. Biruta, posicionada ao lado do anemômetro, tem a função de determinar a direção do vento no momento em que a velocidade está sendo aferida. Cubículo, tem responsabilidade de receber os cabos subterrâneos de entrada no aerogerador e fazem a conexão deles com o gerador e transformador. Caixa de multiplicação, ou transmissão, em inglês denominada gearbox, e também conhecida como caixa de engrenagens, é responsável por aumentar a rotação proveniente do rotor. Gerador, instalado no interior da nacelle, converte a energia mecânica de rotação das pás em energia elétrica. Nacelle, componente que fica no topo da torre do aerogerador. Em seu interior estão abrigados a caixa de multiplicação, o gerador, transformador, entre outros. Pás do aerogerador. As pás são perfis aerodinâmicos geralmente feitas com material leve e resistente, resina epóxi ou poliéster reforçado com fibra de vidro ou carbono.
Rotor, popularmente conhecido como o nariz do aerogerador, compreende as pás e o cubo, onde as mesmas estão fixadas. O eixo do aerogerador pode ser horizontal ou vertical. Torre, estrutura responsável por fornecer sustentação e posicionamento do rotor e nacelle. As torres podem ser cônicas ou treliçadas.